Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu sou o pastor Josiel, da Paróquia Santíssima Trindade, aqui de Joinville, Santa Catarina. Queridas crianças, hoje nós também queremos ouvir uma história contada pela professora Esther, do nosso departamento da Escola Dominical aqui da congregação. E ela vai contar a história para nós do momento em que Jesus caminhou sobre as águas. E nós vamos aprender mais um pouquinho sobre o que Jesus nos ensinou. Antes de nós ouvirmos a história, eu quero convidá-los a cantar uma música que a gente sempre canta na escola dominical, que diz assim, ó. Meu barco é pequeno e tão grande é o mar, Jesus segura minha mão. Ele é o meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém, Meu barco sem Cristo aos céus não irá, nas águas afundará, glu, glu, glu. Só quando Jesus meu barco guiar, aos céus poderei alcançar. De novo? Meu barco é pequeno, tão grande é o mar, Jesus segura minha mão. Ele é o meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém, Meu barco sem Cristo aos céus não irá, nas águas afundará, glu, glu, glu. Só quando Jesus meu barco guiar, aos céus poderei alcançar. Nós vamos ouvir na história de hoje que um dos discípulos de Jesus, quando foi querer caminhar sobre as águas, ficou com medo. E então ele começou a afundar. E Jesus segurou na mão dele. Mas Jesus estava ali para ajudá-lo. Assim também, Jesus está sempre conosco. Então preste atenção em mais essa história e que Deus abençoe a você e toda a sua família. Fiquem com Jesus e agora acompanhe a professora Esther contando a história sobre Jesus anda sobre as águas. Deus abençoe vocês. Bom dia, crianças. Eu sou a professora Esther, da Escolinha Bíblica da Santíssima Trindade. E a história que vamos escutar hoje está em nossa Bíblia, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 14. E começa num dia em que Jesus estava com os seus discípulos num monte e junto deles estava uma grande multidão. E Jesus alimentou naquele dia aquela grande multidão com 5 pães e 2 peixinhos. Ele fez a multiplicação do alimento. Vocês lembram dessa história, né? Então, depois que Jesus alimentou a multidão, já no fim do dia, ele pediu para os seus discípulos que descessem até o lago e entrassem no barco e fossem até o outro lado. Jesus não foi com eles. Ele disse que queria ficar no monte sozinho para orar, para falar com Deus em oração. Assim, os discípulos fizeram. Todos eles entraram no barco e seguiram remando no lago, para ir ao outro lado. A Bíblia diz que depois de despedir a multidão, Jesus ficou lá no monte até a noite. E só bem tarde ele desceu para o lago para encontrar os discípulos que estavam no barco. Os discípulos já estavam bem longe da terra, pois já haviam remado bastante. Só que o vento estava muito forte e as ondas batiam no barco e entrava água. A viagem estava perigosa e eles estavam preocupados. Foi então nessa hora que Jesus foi ao encontro dos discípulos, bem na hora em que eles precisavam de ajuda. E sabe como ele foi? Ele foi caminhando sobre as águas. Já imaginaram Jesus andando sobre as águas? Quando os discípulos viram Jesus se aproximando, eles não reconheceram Jesus e eles se assustaram e acharam que fosse um fantasma. Então eles gritaram: é um fantasma! É um
fantasma! Foi quando ouviram a voz de Jesus dizendo: coragem, não tenham medo. Vocês me conhecem, sou eu, Jesus, o seu amigo. Pedro, um dos discípulos que estava no barco, disse para Jesus: se é o Senhor mesmo, me deixe ir com o Senhor, andando sobre as águas até onde o Senhor está. E Jesus disse: venha, Pedro. Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas do lago em direção a Jesus. Só que veio o vento forte e ele ficou com medo e começou a afundar. Então ele gritou: socorro, socorro, Senhor! Jesus, bem depressa, segurou a mão de Pedro e disse para ele: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então Jesus o puxou para cima e os dois entraram no barco. Daí Jesus ordenou que o vento se acalmasse e as águas ficaram calminhas, calminhas. Todos os discípulos adoraram a Jesus e disseram: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Naquela noite, então, os discípulos viram coisas maravilhosas, viram o poder de Jesus e a importância de sempre confiar nele. Esta linda história nos fala do grande amor de Deus e do poder de Deus e nos ensina a confiar. É muito importante que a gente entenda que nós não precisamos ter medo, que nós podemos confiar em Jesus, mesmo quando coisas difíceis acontecem em nossa vida. Porque, assim como Deus estava com os discípulos e com aquela grande multidão, Ele também está conosco agora. A Bíblia diz que Ele nunca vai nos deixar e nunca vai nos abandonar. Por isso, não tenha medo. Confie em Jesus. Confie no grande amor de Deus que nos enviou Jesus para ser nosso amigo e Salvador. Quem crer em Jesus tem seus pecados perdoados e vai poder um dia morar lá no céu com Ele. Agora, vamos orar? Feche os olhos e repita comigo. Querido Deus, obrigada por nos dares a fé em Jesus e assim podermos estar tranquilos e confiantes no Teu grande poder, no Teu grande cuidado conosco. Amém. Deus abençoe todos vocês, crianças. E um beijo e até uma próxima vez.